Olá pessoal, boa noite. Obrigado a quem assistiu a live de agora. Já estamos emendando uma na outra. E hoje o tema é solidão. É, e a gente vai falar aqui com o Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, consultor, palestrante. Faz atendimentos online agora no isolamento social. Para quem muita gente pergunta, já estou avisando aqui. Vamos ver se ele já pediu aqui. Já pediu a solicitação? Daqui a alguns segundos. Ele está chegando aqui para falar com a gente desse tema. Olá, Olá, Rodrigo! Como vai? Tudo bem? olá Pedro, boa noite. Boa noite a todos aí da página, do canal. É um prazer estar aqui com você novamente, conversando sobre um tema bastante importante, que é a solidão, né? Um sentimento que a gente tem, mas que a gente vai transformar de uma forma bacana para a gente poder falar aqui com o nosso público. Sim, eu estou até aproveitando o que você está falando e estou fixando aqui para as pessoas interagirem, que a gente vai pegando as perguntas e vai colocando aí. Isso, A gente vai interrompendo a preferência aqui do público total. exatamente. A questão da solidão, só para começar a explicar para o pessoal, é um estado de espírito, é um estado onde onde você se vê obrigado a estar com você mesmo, a estar num sentimento sozinho, você com você mesmo, e às vezes essa questão de você com você mesmo acaba sendo, um grande alerta para algumas questões, porque você sozinho acaba entrando em contato, Rodrigo, Hum. com alguns sentimentos que você, quando está com alguém, às vezes não entra, entendeu? Então, por exemplo, autoestima. Autoestima, quando você está sozinho, você começa a ver, você começa a perceber que você já não está se sentindo tão bem, você começa a perceber que que o teu físico já não te agrada, né? Que você, poxa vida, o quanto de tempo passou e eu ainda tô sozinha, tô ali na minha, tô sozinho, quanto minha vida não andou para frente. Então, algumas coisas só acontecem quando você está na solidão. Quando você está com alguém ali do teu lado, você não pode se abrir como você se abriria quando estiver sozinho. Então, a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Exatamente. Eu vou até arrumar aqui o que eu fixei. Eu vou colocar o tema e vou falar para as pessoas comentarem. Como é uma coisa que não dá para preparar antes, tem que fazer assim que começa a live e não tem jeito. E Não, aí, tranquilo. Vamos lá. e aí eu queria começar perguntando para você, né? O que significa solidão diante da psicologia? Como que é o olhar para isso? Então, na verdade, a solidão é um sentimento, assim como a ansiedade, assim como é a alegria. A solidão é um sentimento. É um sentimento que ocorre quando nós percebemos que a nossa vida, que os contatos que a gente tinha, que as conexões que a gente tinha, que a nossa vida não anda muito para frente. Então, a solidão é um estado, assim como a ansiedade, assim como a, 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 a alegria, a solidão é um estado. Eu estou me sentindo solitário, né? Porque todos aqueles contatos que eu tinha, todas aquelas perspectivas que eu tinha acabaram. Então eu estou na solidão, né? Isso me parece, do jeito que nós estamos falando, parece uma coisa triste, né? Uma coisa bastante triste, mas não é. O que a gente tem que perceber é que a solidão faz parte do ser humano. O ser humano é solitário, né? O ser humano, apesar de ele ser um ser social, muitas vezes ele prefere ficar introspectivo, Ó, ficar é, com ele mesmo. Ô Pedro, se você me permite, aqui ó, o comentário da Fátima.
Fui casada 2 vezes, mas hoje estou bem comigo mesma. Amo ter muitos amigos e amigas. Então, isso que a Fátima trouxe não é solidão. Ah, Se ela está bem consigo mesma, não é solidão. perfeito. Ela está bem consigo mesma. Então, ela não está se sentindo solitária. Se sentir solitária, solidão, é um sentimento onde você está sozinha e talvez não conviva bem com aquela situação. Se ela está se sentindo bem, ela está sozinha, mas não está solitária. Olha, Entende? perfeito. Estar sozinha e se sentindo bem é saber lidar com ela mesma, é sair com os amigos. E aí, se você tem amigos, se você tem alguém para projetar os seus desejos e afetos, isso não é estar na solidão. Solidão é quando você está num estado onde você perdeu algumas conexões e você se sente estagnado, né? Você se sente com falta de procurar alguém, né? Ó, Procurar um perfeito. amigo, né? Ó, a Maristela aqui já perguntou: qual é a diferença entre a solidão e a carência? A carência, ela provoca solidão, né? A carência é um outro sentimento e a solidão é um outro sentimento. Só que a carência é quando você está sozinho e você quer alguém. Quando você... E você faz tudo para ter aquele alguém, inclusive se anular. Então, eu me anulo, eu esqueço o que eu quero para agradar alguém, né? Porque eu estou na solidão e estou muito carente. Eu estou carente e estou na solidão. Então, a carência, ela é muito mais um sentimento antes da solidão. Eles andam juntos. Se você está carente, é porque você está se sentindo muito sozinho e você precisa. É, é, e aí o ser humano busca incessantemente alguém, alguma parceira, algum objeto. A psicanálise fala muito isso. Algum objeto para não se sentir sozinho, para cobrir a carência, para cobrir a solidão, né? Ó, a Fátima aqui agradeceu, falou perfeito, e já tem a pergunta aqui da Vanilda. Quer dizer, o comentário, né? Solidão, estado subjetivo, ausência de algo. Exatamente. A subjetividade, só para explicar para todo mundo, a subjetividade é o que a gente tem internamente. Então, a nossa subjetividade é aquilo internamente. A solidão é um estado subjetivo. Se você me perguntar assim, mas dá para explicar em palavras o que é a solidão? É um estado de espírito. Mas dá para pegar na solidão? Como você pega numa mesa, como você pega. Dá para você sentir cheiro da solidão, como você sente o cheiro do amor, por exemplo? Né? Você está passeando no shopping, você sente um cheiro de um perfume e lembra de uma menina que você se relacionou. Isso é o cheiro do amor. O cheiro da solidão não tem como sentir. Então é um sentimento abstrato e bastante subjetivo. Ó, perfeito, Pedro. A Luciene falou: eu me sinto tão só, mesmo estando rodeada de pessoas. É isso que eu ia falar, isso que eu ia comentar no decorrer aí, né? A Luciane trouxe antecipadamente. Você pode estar se sentindo sozinho, mesmo estando com muitas pessoas. Por isso que a solidão é um estado teu. É um estado teu. É a forma como você se relaciona com as pessoas. Então, você pode estar rodeado de amigos numa festa e nada daquilo fazer sentido. Você está se sentindo só. Então, toda a energia de pulsão de vida que você jogaria para fora para se relacionar com os outros, você acaba jogando para dentro para se relacionar só com você. E a solidão pode ser acarretada por uma série de fatores. Bom, ou eu me decepcionei muito com alguém, ou a minha vida está muito parada, ou
todo mundo que eu me dediquei me fez mal, então eu prefiro me trancar e ficar sozinho ali, que é aquela frase que todo mundo fala, que é o tal do antes só do que mal acompanhado. O problema é que o só não é a solidão, né? Nós vimos aí a nossa amiga falando que ela vive sozinha e fica tudo bem. Às vezes o só não é estar em solidão. A solidão é quando eu não vejo mais sentido e quando eu só vejo sentido estando comigo mesmo. Deu para entender? Eu só vejo sentido estando comigo mesmo. Eu não vejo graça das pessoas. Eu não vejo graça em me relacionar com as pessoas. Então eu prefiro ficar na solidão. Ah, perfeito, Pedro. A Vanilda aqui complementou. Podemos sentir solitários mesmo acompanhados. Sim, sim, é exatamente isso que eu falei, né? A solidão não depende do outro, a solidão depende de você, depende de como você está com você mesmo para se relacionar com o outro. Às vezes o outro te dá uma condição maravilhosa, te leva para jantar e tal, mas alguma coisa naquela relação já desligou, alguma coisa, alguma alegria naquela relação já não existe mais, o sentido daquela relação já não existe mais, e aí você acaba se sentindo só no mau sentido da palavra. Então aí a solidão vem, é um vazio, né? É Nossa, um. você disse vazio aqui, eu ia ler para você. A Ferreira Dri 73 escreveu Sentimento Vazio. É um sentimento de vazio. Nada mais me preenche, nada mais me conecta. Mas o que acontece? Como eu não quero transformar essa live numa coisa muito triste, a solidão também tem um lado positivo, né? A solidão também tem um lado positivo. Você ser reservado e estar no seu espaço também é positivo. Muitas vezes você circula, você se coloca com pessoas que não torcem para você. E aí, estar na solidão, ter o seu próprio espaço, tem gente que não consegue fazer isso, Rodrigo. Tem gente que não consegue ficar bem sozinho. E aí acaba se envolvendo, se relacionando em amizade, se relacionando com outras coisas para não ficar sozinho. Então, o ser humano ele precisa saber ficar sozinho. Então, nós falamos dos aspectos negativos da solidão e agora estou trazendo uma coisa assim: não é ruim ser solitário. Depende da forma como você se relaciona com essa solidão. Se você se É, relaciona de forma entrando para dentro de você, né? Aí é negativo. Mas se você encara isso com a possibilidade de estar com você mesmo, aí já não é negativo. exatamente. Dá para ser feliz dentro de uma solidão. E aqui, ó, T Ferreira 86. Boa noite. Fato, nada pior que alguém do seu lado que não te completa e não te apoia nas dificuldades ou alegria. A gente tem uma questão, Rodrigo, que a gente acha que a felicidade está condicionada ao outro. E a felicidade não está condicionada ao outro. O complemento está condicionado ao outro. Então, por exemplo, é muito legal você encontrar alguém que te complemente, né? Mas a felicidade, o seu estado de espírito, a sua forma de se relacionar, ela não tem que estar condicionada no outro, tá? Então, assim, cada vez que você se relaciona com alguém achando que a sua felicidade está na pessoa, está errado. É um relacionamento que está fadado ao fracasso. Você acabou aí de fazer uma live sobre términos de relacionamento e deve ter passado por isso aí a história com a Fernanda Lena, né? A gente não pode depositar no outro as nossas alegrias. A gente tem que Perfeito. depositar na gente
as nossas alegrias. E depois o outro vem complementando a questão. Exatamente. Ó, a Vanilda até falou, a felicidade independe do outro, é singular. Sim, porque a relação que você tem com a felicidade é singular. Cada um vai Uhum. ter uma, cada um vai ter uma felicidade diferente. Então, a sua felicidade, o jeito que você se sente feliz, é diferente do meu, né? Então, é singular realmente. Ó, a Simone trouxe aqui um tema interessante, Pedro. Sou com relação ao preconceito de quem está sozinho, né? Sou separada há mais de 10 anos. Sou muito feliz sozinha, mas as pessoas não me entendem e fica contra esse meu jeito de ser. Então, porque as pessoas, porque a sociedade, ela é acostumada a ver a felicidade você com o outro, né? E a sociedade condiciona, você mesmo condiciona, a pessoa mesmo condiciona a felicidade a uma outra pessoa. E isso não é legal, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem uns 40, 45 anos, e aí, você é solteiro? Solteiro ainda, nossa, mas não tem vontade de casar, não tem vontade de, né? E isso é uma coisa muito antiga, né? Na 1940, né? Esse pensamento. Vamos combinar. Vamos combinar que é um pensamento, né? Porque as pessoas para serem felizes não precisam estar com outra pessoa. É obviamente Perfeito. que é muito bacana você estar com outro, desde que isso te traga também a sua individualidade. Você não perca a sua individualidade. Quantas vezes a gente se relaciona com alguém e perde a nossa individualidade para agradar esse alguém? Né? Então, tem que se parar e analisar tudo isso. Né? Tem que se parar e analisar tudo isso. Nós somos pessoas, somos seres grupais. Então, andamos em grupo. Mas nós somos indivíduos. Nós não somos duplos. Nós temos 23 pares de cromossomos da mãe, 23 pares de cromossomos do pai. Então, nós somos duplos em termos de cromossomo. A partir desse momento, nós somos individuais. Nós temos uma impressão digital, nós temos uma identidade, nós temos um posicionamento, nós temos um nome. E aí a outra pessoa, ela não pode vir, seja amigo, seja relacionamento, não pode vir para usurpar a nossa identidade. Nós É, precisamos, nós precisamos ter uma identidade única para depois a gente proporcionar para o outro. exatamente, ó. A Jussi Cleide Paulina falou, verdade, a sociedade tem uma cobrança nesse sentido. Acho que tem cobranças em todos os sentidos da sociedade, né? Não, a sociedade tem uma cobrança nesse sentido, e uma coisa engraçada é o seguinte: se você está casado com alguém, ou se você está se relacionando com alguém, ou se você tem um grupo de amigos enorme, você é bem-sucedido. Você é bem-sucedido. Se você não tem nada disso, se você não tem um grupo de amigos enorme, se você não está se relacionando, sério, nossa, coitado, né? Então existe isso. É como se a gente precisasse de outras pessoas. E não é só a sociedade, não, viu? Nós também nos cobramos. Nós também nos cobramos. Nós, indivíduos, nos cobramos para ter alguém. Nos cobramos para fazer algo para alguém. Eu nunca vi alguém se cobrando para fazer algo por ela mesma. Então, em consultório, aparece muito isso, essa coisa dos psicólogos terem que resgatar a individualidade do paciente. Né? Me separei. Né? Eu até vi a Fernanda falando aí, separou, fica falando da pessoa 20, né? E aí, na psicologia, a gente tem que, quando vem um caso desse, a gente tem que se esforçar, nós psicólogos, para resgatar a identidade do paciente. Perfeito. Ó,
A Vanilda disse o seguinte, terminando com uma pergunta, Pedro. Já dizia o poeta, ninguém é feliz sozinho, será? É, sabe, é impossível ser feliz sozinho, né? O poeta diz isso, né? Uhum. E eu acho que ninguém é feliz sozinho. Só que a gente atribui a felicidade a alguém do mesmo sexo ou alguém do sexo oposto. E não é isso. Eu acho que o ser humano não é feliz sozinho porque ele precisa se relacionar. Ele precisa se relacionar. Isso é condição básica. O ser humano que não se relaciona é um ser humano triste, é um ser humano que vai ter uma depressão, que vai o mundo interno dele ele vai apagando, né? O modo de ser e estar no mundo vai acabando. Mas ele pode ser sozinho, ele pode ser feliz com o outro, saindo, se divertindo, estando bem com ele mesmo, para depois estar bem com o outro. Eu acho sim que é impossível ser feliz sozinho, porque a gente faz conexões. Então eu estou aqui com você, estou fazendo conexões. Se eu estou no meu trabalho, eu preciso estar fazendo conexões. Se eu estou em algum lugar, eu preciso estar fazendo conexões. Mas será que isso quer dizer o seguinte, que eu chego em casa e não suporto a minha companhia? Aí sim é que eu preciso olhar, né? Ó, Eu acho que, eu acho que você ser feliz se relacionando é perfeitamente normal. O ser humano é um ser social. Mas quando você chega em casa e você não suporta a sua companhia, aí é uma questão que a gente precisa olhar. olha, perfeito. É, a Glaucia Apolinário, perfeito. Ferreira Adri 73, concordo. E aqui a Bia Teodoro perguntou assim: não preciso do outro para ser feliz? Não, na verdade, você a companhia do outro é bastante importante e ela pode ser uma condicionante, um ingrediente muito bacana para apimentar a sua felicidade. Mas eu acho que condicionar a felicidade a outra pessoa, atribuindo a ela a responsabilidade pela sua felicidade, aí não. Aí não. Eu acho que ela pode te ajudar a temperar um pouco essa questão da felicidade, a você sair, a você, né, nessa época de quarentena, nós estamos nos sentindo absolutamente sozinhos. Intensificou, né? Quem mora sozinho está se sentindo assim numa numa solitude, numa solidão muito grande. Agora, você condicionar a sua felicidade, eu só sou feliz porque eu tenho a ele, aí é um pouco complicado. Concordo com você, Pedro. Aqui tem um comentário da Luciane Pereira Herrera. Concordo plenamente. Se fosse para ser feliz sozinho, Deus não teria feito um casal. O que, que você tem a dizer para Luciene? Na verdade, essa situação de que Deus fez um casal é uma situação católica, né? É uma Sim, situação, é um imaginário católico, né? perfeito. Até porque hoje nós temos vários tipos de casal. Nós temos dois homens, duas mulheres, às vezes três pessoas formando um casal, né? A gente Perfeito. está vivendo uma vida diferente, a gente tem que olhar para isso. Eu acho que Deus, na minha opinião, ele não pode ser responsabilizado por conta que ele fez talvez um casal. Ela está falando aí, independentemente da religião. Isso. Concordo, eu concordo, independentemente da religião. Mas Deus fez uma pessoa. Você, único. Deus fez o outro, único. Deus fez o outro, único.
E aí, como nós vivemos em sociedade, nós nos encontramos, afinidades e não afinidades começam a rolar, né? E aí a gente se relaciona, né? Então, assim, acho que pegando o que ela falou, acho bem pertinente. Acredito que Deus tenha feito seres humanos individuais. E aí a gente vai se relacionando pelo nosso livre-arbítrio. Pelo nosso livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para me relacionar com um e tenho liberdade para me relacionar com outro. Ou tenho condições de não me relacionar. Agora, nós estamos puxando muito para o lado de relacionamentos. E as pessoas que trabalham sozinhas em casa? Elas não estão solitárias? E as pessoas que estão que preferem não sair na quarentena? Elas não estão solitárias? Então a solidão, ela faz parte do ser humano. Se ela faz parte do ser humano, é uma coisa que, independentemente dos relacionamentos, em algum momento a pessoa vai se sentir sozinha, né? Eu faço aí uma brincadeira com o teu público. Hum. Será que nunca ninguém se sentiu sozinho aqui? Então a solidão é um sentimento, é como eu comecei a live. A solidão é um sentimento tal igual à ansiedade, igual à alegria, igual à tristeza. A forma de enfrentar é que a gente pode ver que tem as suas diferenças. Exatamente. A Glaucia Apolinário falou aqui: cada um é feliz ao seu modo, seja sozinho, com homem ou mulher. As pessoas hoje em dia são muito independentes. Concordo. As pessoas estão valorizando mais a independência, né? E a dependência está incomodando muito, né? Tanto a dependência da mulher quanto a dependência do homem, né? Mas assim, como você vê um histórico da mulher sempre tendo que lutar para conseguir o seu espaço, a mulher hoje em dia é uma mulher, o perfil da mulher mudou, né? O perfil da mulher mudou. Antigamente a mulher esperava o homem chegar do trabalho: oi, meu bem, como é que foi o trabalho? Foi bem, meu bem? E aí o cara tirava o terno e jantava. Hoje em dia tem homens que ficam em casa, tem homens que cuidam dos filhos, a mulher trabalha fora. Então, algumas coisas, Rodrigo, Hum. precisam precisam estar desmistificadas. Tem algumas coisas que são muito mito, né? Eu só sou feliz com alguém. Eu só sou feliz se alguém me fizer feliz. Se você pensar dessa maneira, realmente a solidão interna, o sentimento interno vai ser bem complicado. Exatamente, Pedro. Eu só queria aqui agradecer a psiquiatra a doutora Débora Furuno, que está assistindo e mandou parabéns para a gente. E já emendando aqui a pergunta do Emerson Felipe. Mas é possível ser feliz sozinho? É possível, é possível. O sozinho ou não estar sozinho, Emerson, é muito relativo. Nós estamos falando aqui desde o começo da live. Às vezes as pessoas estão com uma série de pessoas ao redor e a pessoa não é feliz. Às vezes você está com o seu parceiro ou com a sua parceira e você não é feliz. Então, a felicidade não depende do outro, ela depende de você. O problema é que a gente projeta, existe a psicologia, ela tem a psicanálise da questão da projeção, né? Tudo que você coloca no outro, tudo que você coloca para fora, e da introjeção, projeção e introjeção.
A introjeção é aquilo que você coloca para dentro, né? E a projeção é aquilo que você coloca para fora. Nós introjetamos, nós colocamos para dentro que a gente é feliz com alguém. E Ó, nós projetamos. ô Pedro, desculpa interromper aqui. A psiquiatra Débora Furuno, que eu tive o prazer de fazer live com ela também, ela fez uma pergunta aqui para você como psicólogo. É possível que é possível uma mulher que trabalha viver sozinha? Sim, sim, é possível. Todo mundo que trabalha, paga suas contas, é responsável por si mesmo, ela merece ser feliz. Ela merece ser feliz. O problema é que esta mulher que mora sozinha, esta mulher que trabalha, ela vai, ela vai às vezes enfrentar um preconceito da sociedade como se ela não tivesse capacidade, mas ela tem muita capacidade. Eu conheço mulheres incríveis que criaram seus filhos sozinhas, porque os pais a abandonaram, os pais, gênero homem, né? É aquela coisa, o homem é o provedor. Eu conheço casos que o homem não foi provedor coisa nenhuma. O homem deixou a mulher e a mulher guerreira, com os recursos internos dela, conseguiram dar conta de tudo. Então, mais uma vez, o outro, seja homem ou seja mulher, não é responsável pela sua felicidade. A felicidade tem que ser é, creditada na sua conta, não na conta do outro. A carência que você me perguntou no início da live é o seguinte: como eu não estou acostumado ou acostumada a ficar sozinho, porque eu introjetei que eu só sou feliz com o outro, eu introjetei que eu só sou feliz com o outro, aí a pessoa fica desesperadamente procurando o parceiro no aplicativo para tapar um buraco, aí passa uma noite horrível com esse parceiro ou com essa parceira, porque o buraco não é a outra pessoa que tem que tapar. O buraco é tapado com terapia, o buraco é tapado com psiquiatria, o buraco é tapado com você fazendo relaxamentos, você cuidando de você. Esse buraco vai ser tapado a partir daí. Olha, perfeito, Pedro. Eu queria agradecer aqui a presença da Fernanda Mello, a nossa especialista educadora canina. Ela está aqui com a gente. E aqui, ó, pergunta da Fer Marques, Big. Será que viver sozinho é estar feliz? Peraí. Será que viver sozinho é estar feliz sozinho? Ou sente vontade de ter alguém, mas tem algum trauma? Então, é diferente, né? Nós estamos falando até agora de depositar a felicidade no outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver sozinho porque você acha que você não tem capacidade de oferecer nada para o outro. Então, são coisas completamente diferentes, tá? Então, você pode sentir falta de um companheiro, de uma companheira. É natural. É natural quando você se separa, quando você termina. É natural você sentir falta das pessoas. É natural você sentir falta, nesse tempo de quarentena, dos seus netos. É natural uma avó sentir falta dos netos que estavam ali rodeando ela. É natural, né? Então, eu acho que sentir falta de alguém não é não, não ser feliz, tá? Uma coisa é você depositar na conta do outro toda a sua felicidade. Outra coisa é você sentir falta, é você ficar triste, é você se sentir solitária sim. E aí precisa trabalhar isso, precisa procurar. Tá com saudade? Bate um telefone. Tá com saudade? Bota uma máscara na cara e bora lá ver a pessoa. Entendeu? Porque isso também, essa situação da pandemia também deixa as pessoas muito sem perspectiva, né? Sim. Agora as coisas
estão voltando a girar. Quer dizer, a roda está voltando a girar. A máscara é o utensílio da tua roupa. Você bota a máscara, você vai para onde você quiser. Agora, se o medo da pandemia é uma outra história que a gente já conversou e você está trazendo aqui profissionais que falam disso. O doutor Rafael vai falar sobre isso aí essa semana, aí, os impactos da pandemia aí na parte psiquiátrica. Mas as outras coisas não. Você pode sentir falta, vai até lá. Você pode não ser feliz sem o outro, ok. O problema que nós estamos falando aqui desde o começo da live é você depositar no outro toda a sua felicidade de forma cega. Isso não é legal. Ó, perfeito, Pedro. Ó, a psiquiatra Débora Furuno falou aqui: aplicativo é roubada, só tem tranqueira. O que que você acha, Pedro? Não, eu respeito muito a Débora, doutora Débora, mas eu não acho que isso aconteça. Eu acho que tem tranqueira em todo quanto é lugar. Você se relaciona com alguém e você vai descobrir depois de muito tempo que ela é uma tranqueira, que ela não vale nada. Não é Certo, porque, não é porque a pessoa está num aplicativo que ela é tranqueira, né? Isso diz muito de personalidade, né? certo. A Fernanda Lena, inclusive, fez uma live com você falando sobre os benefícios do aplicativo também. Não tem problema, não. Tem É, que ter tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque são pessoas que vão se apresentar para você como se elas fossem o Reinaldo Ginechini, como se elas fossem, como se elas fossem o Cauã Raymond, como se elas fossem a Juliana Paz. Elas vão se apresentar assim, né? E nem a Juliana Paz, nem o Cauã Raymond, nem o Reinaldo Giannichini são pessoas altamente maravilhosas. Eles devem ter defeitos. Então, mas no aplicativo você se vende. O que acontece é o seguinte, acho que a doutora Débora quis dizer é o seguinte, como no aplicativo você é um produto, sim. você é um produto no aplicativo. Você tem que colocar lá em 5, 6 fotos, o que você faz? Você não vai colocar foto de você tudo torto, você não vai E nem colocar assim. chorando. Você não vai colocar, você vai colocar você com a camisa 10, Neymar, entendeu? Então você vai se vender. E aí nessa venda pode acontecer muita ilusão. Pode acontecer muita ilusão. Aí a expectativa da outra pessoa que está do outro lado, nossa, eu encontrei a pessoa. E aí a pessoa que está carente já embarca nesse carrossel e vamos tocar. Agora, eu acho que tem pessoas muito bacanas por aplicativo. Acho que tem pessoas, Sim. tem relacionamentos que acontecem muito tempo por aplicativo. Ó, Então aqui. Ah, as pessoas acabam tendo um estigma que em aplicativo ninguém presta. Não é nada disso. É que a gente se vende de uma maneira diferente no aplicativo. Só que fora dele acontece a mesma coisa. Você, também. quando você se apresenta para alguém, você não vai falar, olha, eu tenho unha encravada, eu Eu, ronco à noite, eu tenho mau hálito. Não, você vai se vender como um cara maravilhoso, como uma é mulher um, maravilhosa. é um processo natural, né? Sim. E ó, tem aqui até um elogio. Maria Luísa Torquato, adorando a fala do doutor. É, ó, Gideon Winner, para vocês, qual a principal causa da depressão atualmente? Mas aí nós estamos falando, a Aí, solidão, ela, a então, solidão, então, então eu não, pulo essa pergunta. não, só um minuto. A solidão, Só ela, resume de uma. a solidão é uma consequência, ela pode vir a ser uma depressão, ela pode vir a se tornar um sintoma, né, da depressão, né? Eu acho que a depressão é quando você desliga todos os seus vínculos, quando você não tem força psíquica para ir para frente. Essa é a depressão. A depressão, ela para de pingar, né? O cérebro para de receber o hormônio do prazer. E aí, quimicamente, com o doutor Rafael, com o doutor Rodrigo, com psiquiatras que você está trazendo aqui,
você pode ir com a psicologia, você pode tornar isso uma coisa trabalhável. Sim, exatamente. Ó, eu tô lendo aqui pela ordem, tá? Vocês podem ir comentando que eu vou lendo pela ordem aqui. Não, tudo ótimo. A gente vai falando de temas que vão aparecendo, não tem problema não. É, a doutora Débora Furuno falou assim: na quarentena também existe a overdose de família. Não, existe overdose de família. Você acaba convivendo e vendo alguns problemas na sua família que você nunca imaginou que pudesse ter. Algumas coisas que te irritava, que nunca te irritava, passam a te irritar, né? Essa convivência do isolamento social traz isso. E aí nós falamos sobre a necessidade de manter a harmonia o máximo que possível. Mas nos consultórios, a doutora Débora deve receber também. Eu vi aí a Sandra, que foi minha terapeuta já, eu vi aí ela entrando na live, não sei se ela está. A gente recebe nos consultórios muita gente com esse diagnóstico aí de overdose de família. E aí a gente tem que Uhum. trabalhar. A gente tem que trabalhar. Tá bom, e aí? Aonde que está a sua individualidade? Então, veja bem, a doutora Débora fez um relato que se você tem overdose de família, como é que você está em solidão? Isso quer dizer o seguinte, a solidão não depende de estar com um monte de gente ou estar sem gente nenhuma. A solidão depende do teu estado de espírito. Olha, perfeito, Pedro. Ó, é, a Mara Tisney é um tema que a gente acabou falando e ela quer que volte aqui, ó. A quarentena mexe com o medo de todo mundo. Eu acho que tem alguma coisa para falar aí, né? Porque acho que tem muita gente que está se escondendo e medo de sair na rua e medo de ver pessoas e acaba Então, trazendo um medo exagerado. Eu queria saber o quanto isso é exagerado, o quanto isso é real na sua visão. deixa eu falar uma coisa. Olha, a gente tem medo, não é do coronavírus, não é da pandemia. Nós temos medo de algo que nós não temos controle. Nós temos medo de algo que a gente não sabe aonde vai acabar. E o ser humano, para ficar tranquilo, para recuperar a homeostase dele, o equilíbrio interno, o ser humano, ele quer prazos de validade. Se o governador do estado viesse na televisão e falasse: a partir de amanhã não temos mais pandemia, descobrimos o negócio e acabou. Ninguém ia ter mais medo. Ninguém ia ter mais medo. O medo não está no número de mortos. O medo não está em pegar o vírus. O medo está em como lidar com algo que eu não tenho controle. É isso. Perfeito. O medo está nisso. E o medo está na pessoa se ver em quarentena. Se ela sair, ela tem medo de pegar, porque ela não vê. Então, tudo que a gente não vê, a gente fica imaginando. Fica Então, mais assustador, né? mexe com o nosso imaginário. Né? E tudo que mexe no nosso imaginário, a gente acaba levando para a fantasia. E aí, meu querido, na fantasia, Rodrigo, a gente pode fantasiar tudo. Né? Então, isso provoca o medo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu não vou dizer para vocês não terem medo, porque medo é inerente ao ser humano. E como Sim, você disse hoje, mais cedo, na, em uma live que eu vi, depois o medo é protetor. O medo serve para nos proteger. sim, Agora, agora o medo patológico, aí a gente tem que verificar. Então, exatamente. você precisa verificar o que está te dando medo. É medo do vírus? É medo da pandemia ou medo de não ter o controle sobre aquilo que está aparecendo? Ó, perfeita colocação, Pedro. Ó, a doutora Débora está bastante participativa aqui.
ela tá puxando o assunto dos aplicativos como o Tinder, por exemplo. As pessoas mentem no perfil. O que você acha? É claro que mentem, é claro que mentem. Ninguém vai falar a verdade. A verdade do ser humano é uma verdade que não é bacana de divulgar, né? Você não vai falar os seus defeitos numa abertura de aplicativo. Você não vai falar Sim. isso. Você vai falar depois que conhecer a pessoa, né? A gente nessa sociedade judaico-cristã, a gente foi ensinado a se tornar uma imagem e semelhança de algo. Esse algo que a gente foi ensinado é perfeito. Deus é perfeito. E aí a gente foi ensinado que a gente tem que ser semelhança desse cara. Então, obviamente que a gente mente. Obviamente que a gente mente. E isso para o quê? Para impressionar o outro, né? E eu não vou dizer para você, não vou dizer para a doutora, eu não vou dizer, ai, não minta no aplicativo. Não vou dizer porque eu já menti. Eu Então, acho que faz parte do processo, né? o Rodrigo, Donald, eu já falei dele aqui. Donald Winnicott, a doutora deve conhecer. Donald Winnicott é um psicanalista contemporâneo de Freud e ele fala sobre o verdadeiro self e o falso self, né? Falso self é aquilo que a gente tem que interpretar para viver em sociedade. A gente tem que interpretar o tempo todo. Ah, Pedro, mas como é que a gente vai fazer para acreditar numa relação séria? Você vai acreditar conversando com a pessoa, vendo até quando ela vai mentir. Porque se você for honesta, ela alguma hora vai ter que ser honesta com você também. Mas os aplicativos surgiram para dar conta de uma solidão, para dar conta de uma sociedade amplamente agitada, que você não tinha tempo para nada, e aí tinha que encontrar namorados e namoradas em algum aplicativo. Excelente. É, eu acho que aqui, ó, já bateu 50 minutos da nossa live, e se você tiver tempo, eu vou te convidar para a gente continuar às 10 horas, porque eu não consegui fazer nenhuma pergunta que eu queria e não para de receber pergunta, Pedro. Perfeito. Ó, Vamos. o Léo GB underline bar. Pedro, atualmente existe quase que uma exaltação da chamada solitude. Eu não entendi essa pergunta, mas eu vou deixar para você ver se você entende. Já li até de Karnal que pessoas inteligentes são solitárias. Até que ponto isso procede? Bom, as pessoas inteligentes, elas não são solitárias, elas são introspectivas. E não é porque ela é inteligente ou não. A pessoa que não é introspectiva não significa que ela não seja inteligente. O problema é que quando você sabe demais, você acaba tendo um desgaste ao passar para o outro. Você acaba achando que você não vai ser compreendido. Então, a solitude e a solidão são movimentos que são inerentes ao ser humano. A gente fica solitário às vezes, e é muito bom, porque é só na solidão que você fica com você mesmo. Então, talvez os intelectuais, as pessoas que ele chamou de inteligente, podem ser pessoas mais reflexivas que não querem se desgastar se relacionando, mas até aí é porque essas pessoas também têm sérios problemas, né? Porque a pessoa que não se coloca para fora também tem características bastante complicadas. Aqui, ó, GDA Winner. O fato de muitas pessoas mostrarem o seu lado artificial tem levado muitas pessoas a se decepcionar. Sim, 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 exatamente. Porque você não se apaixona, você não vai se relacionar com o real. Você vai se relacionar com
o produto. E não dá para você se relacionar com uma capa. Não dá para você se relacionar com alguém que fala que faz tudo para te agradar e quando chega no momento mostra uma outra face. E normalmente acontece isso. A convivência, ela deixa mais na solidão do que a não convivência. Porque você convive com a pessoa e você vê que aquilo que você idealizou na cabeça, porque quando você está conhecendo alguém, você idealiza. Idealiza pelo jeito que a pessoa é, se ela é bonita ou não, se ela fala, oi, tudo bem? Se ela tem uma voz galante, ou se ela, oi, meu amor, tudo bem? Uma voz calma, tranquila. Será que ela é assim? Eu me apaixonei por aquilo que ela me mostrou. Quando você vai conviver com ela, não sei se ela é bem assim. Exatamente. Olha, é, eu vou ter que encerrar aqui para garantir. Você topa para continuar? E aí a gente, quando você quiser encerrar, a qualquer momento você fala, a gente encerra na próxima, pode ser? Não, fique tranquilo. E como eu falei no sábado, não quero ninguém saindo da live. A gente volta já. Ó, eu vou encerrar aqui, eu já vou entrar ao vivo de novo, então. Ok? Até já. Valeu!